Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosana Sé, sou professora do projeto Carioca 1, na Escola Municipal Padre Leonel Franca, e eu tô aqui hoje mais uma vez para a gente continuar a conversa de semana passada. Dessa vez a gente vai conversar sobre o material de complementação escolar da semana do dia 25, tá? Você já leu seu material hoje? Se deu tempo de você abrir, nosso conteúdo é de língua portuguesa e começa na página 5. Vou dar um tempinho para você abrir seu material e a gente poder conversar sobre ele e fazer juntos. Então, hoje a gente vai falar sobre lenda. O material traz lendas para você. Você sabe o que é uma lenda? Uma lenda ela é uma narrativa de caráter fantasioso. Ela mistura história com fantasia. E ela vai contar, ela vai narrar, né? Histórias, ela consta nela histórias misteriosas, sobrenaturais. E aí, essa lenda ela pode ser modificada. Ela vai mudando de acordo com o tempo, porque com o passar do tempo as pessoas vão contando oralmente de um para o outro, né? Vão passando e aí, dependendo da criatividade de quem conta, ela pode ir se modificando. Além disso, uma lenda, como ela vai mudando, ela pode ser diferente de uma região para outra, né? E aí, assim, ele vai te explicar aí, vai trazer a definição de lenda. E logo abaixo tem uma roda de conversa. Mas antes da roda de conversa, eu quero te dizer que se você tiver alguma dúvida sobre esse material, o tempo é curtinho, o vídeo tem que ser curto, então a gente vai falando muito rápido. Mas qualquer dúvida você pode colocar nos comentários que eu vou lá tentar responder. E no seu material, na sua apostila do primeiro semestre, na página 148, também traz lá alguma coisa sobre lenda, tá bom? Vamos lá para nossa roda de conversa. Pergunte para as pessoas que moram com você, para sua família, quais são as lendas que elas conhecem? Quais são as lendas que você já leu, que você já ouviu? Conte para elas também. Pergunte para os seus amigos nas redes sociais quais são as lendas que ele conhece ou que vocês já ouviram juntos na escola, tá bom? Aí no finalzinho tem o QR Code para você passar o seu celular e conhecer outras lendas. Na página 6, a gente vai ter aí uma lenda e hoje a gente vai trabalhar com ela. A lenda que a gente vai trabalhar hoje chama-se, deixa eu voltar aqui, A Gruta dos Amores. Eu vou deixar vocês lerem. Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês e aí vocês continuam, tá bom? Vamos ler juntos, na verdade. Ó, A Gruta dos Amores. Itaiantã era um jovem índio tamoio, forte como pedra, que ia constantemente pescar e caçar na ilha de Paquetá. Remando em sua ligeira ubá, ali apanhava os peixes para sua tribo ou caçava com sua flecha veloz e certeira as aves ou caça abundantes da região. Agora é com vocês, continue aí para a gente continuar conversando na próxima página. E aí, na próxima página, tem aí conversando sobre o texto. Vamos lá dar uma olhada nas questões? A gente vai conversar sobre eles e depois você responde. A partir da leitura do texto, crie um novo título para a lenda. Na semana passada, a gente falou sobre título. O que é o título? O título ele tem que ser bastante coerente, ele tem que estar bem entrelaçado, bem relacionado com a lenda. Porque, traz aí ó, na sua página para você ler. O título deve ser coerente e estar de acordo com a narrativa. Muitas vezes, pelo título, podemos antecipar o assunto da lenda. Então, vai lá. Crie um novo título para essa lenda depois que você leu. O que o índio fazia lá na ilha de Paquetá? Número 2 foi essa. Número 3, ele vai pedir para a gente voltar lá no texto. Vamos dar uma lida lá? Ele pede para a gente voltar na linha 5. Vamos lá, na linha 5 diz assim: Itaiantã, após a pesca ou caçada, repousava numa sombra amena e acolhedora de uma gruta de pedra existente na ilha. Essa é a linha 5. Vamos ver o que ele está perguntando pra gente? Eu tô com o meu material aberto aqui ao lado, e aí às vezes ele trava, mas acontece e voltou. Na linha 5, a palavra após poderia ser substituída por atrás da ou depois da. Vou dar dois exemplos. Se eu falar assim, se você vai falar para sua mãe, mãe, lá atrás daquele jornaleiro tem uma farmácia. Então, após o jornaleiro tem uma farmácia. Ou outra, ou o outro exemplo, vou tirar o do texto mesmo, né? Após uma caçada ou após ele pescar, ele descansava. Então, depois da ou atrás da? Qual que eu vou substituir? Você vai substituir, né? Lá no número 4, ele pergunta:
Quem narra a lenda? Quem é o narrador da lenda? Número 5. Escreva com suas próprias palavras o desfecho da narrativa. Agora é a sua vez, né? De escrever o desfecho da narrativa que você acabou de ler. Número 6 está assim. Explique o uso das aspas no quinto parágrafo. E aí é o emprego das aspas que a gente viu na semana passada. No número 7, tá convidando você e tá assim, ó. Pense como foi a vida dos personagens depois do desfecho. Será que realmente eles foram felizes? É com você. Você vai dar o final. E aí vamos lá para a próxima página. Na próxima página é a página de produção textual. Antes disso, ele vai trazer algumas coisas pra gente, né? Pra gente poder utilizar. E aí ele tá pedindo para você se inspirar na lenda que a gente acabou de ler, que vocês acabaram de ler. Ó, inspire-se na lenda A Gruta dos Amores e crie a continuação dela. Então você vai continuar a lenda. Use a sua criatividade. Para isso, vamos relembrar os elementos estruturais de uma lenda. Quais são os elementos estruturais da lenda, né? É uma narrativa, então são os elementos da narrativa. A lenda é estruturada em título, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Então, título, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. São os elementos da narrativa que nós falamos na semana passada. No parágrafo de introdução, expressa-se a situação inicial em que se encontram os personagens. Então, o que tem lá na situação inicial? O que foi que eu li lá para você? Vai aparecer os personagens, o tempo, quando acontece aquilo, o lugar, né? E aí vai mostrar pra gente como é que tá lá a situação. Tudo vai ser apresentado na situação inicial. No parágrafo de introdução, depois do parágrafo de introdução, essa situação inicial ela vai ser modificada, que aí vai começar a complicação, né? Ela vai modificar e aí a gente vai estar dentro de uma situação meio complicada e a gente vai querer saber o que vem depois. O conflito se desenvolve até atingir o momento de máxima tensão. E agora, o clímax. O clímax prepara o desfecho final. Como é que vai terminar essa história? Como foi que fechou a lenda, né? Aí a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver o seguinte, nesse contexto da narrativa, tem um elemento principal, um elemento muito importante ali, que é o narrador. Existem dois tipos de narrador. O narrador personagem, que é aquele narrador que ele está contando a história que ele participou. Então, ele vai falar sempre na primeira pessoa. Ou então, o narrador observador. Ele conhece toda a história, ele sabe como se deu os fatos, mas ele não estava lá. Então, ele fala sempre na terceira pessoa. E no final da página, no final dessa página aí, ele vai trazer algumas outras dicas para você incrementar seu texto, para você dar uma olhada no final. Então, assim, fique atento. Desculpa, gente, deixa eu tirar aqui da tela. Fique atento às relações de concordância das orações, revise os sinais de pontuação, revise o seu texto, evite as repetições. Como assim, professora? Veja lá as expressões que você usou, as palavras que você usou e geralmente a gente pode trocar por palavras com o mesmo significado, que vai dar o mesmo sentido, que eu não preciso repetir aquela mesma expressão, tá bom? É como se você fosse colocar um óculos de sol. Todos eles vão ter a função de te proteger do sol, dos raios solares, mas tem aquele que fica mais harmonioso, tá bom? Esse é só um exemplo e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero vocês na semana que vem. E lembrando, se tiver qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.